Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes, o Bruno Ferreira e o Cristiano Libório. Boa noite, pessoal. A 12ª jornada da Liga Portugal Bwin decorreu este final de semana. A nota mais saliente foi, sem dúvida, o ocorrido no jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, interrompido aos 48 minutos, depois dos azuis terem ficado sem o número mínimo de futebolistas, depois de terem começado apenas com 9, devido a um surto de Covid-19. Os azuis recomeçaram o segundo tempo com apenas 7, com a lesão de um elemento a obrigar ao final do encontro. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai avançar com uma participação disciplinar junto do Conselho de Disciplina da Federação para apurar eventuais responsabilidades face à situação ocorrida no jogo, que foi, como referimos, interrompido aos 48 minutos. Neste programa, iremos também analisar a participação das equipas portuguesas nas competições europeias, onde é de destacar a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões do Sporting, depois da brilhante vitória sobre o Bayern Dortmund. Benfica, Futebol Clube de Porto e Braga ainda se podem qualificar para a próxima fase da Liga dos Campeões e Liga Europa. A semana ficou também marcada pela realização de buscas a sedes de vários clubes, para além do Futebol Clube Porto, também o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga, e também vários empresários, supostamente relacionados com comissões e direitos televisivos. A nível de treinadores, destaque para Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Jardim venceu a Liga dos Campeões Asiática e Abel Ferreira venceu pela segunda vez consecutiva a Copa Libertadores da América. Entretanto, também ontem, uma notícia bastante triste para o desporto em Portugal. Luís Tavares, capitão da seleção portuguesa de hóquei em campo, morreu aos 27 anos, anunciou nas redes sociais a Federação Portuguesa de Hóquei, vítima de um acidente de viação. Vamos, então, à pergunta da semana. A investigação em curso ao Futebol Clube do Porto pode ter um empenho negativo no desempenho da equipa portista no campeonato e na Liga dos Campeões. E começamos com Jorge Montes. Jorge Montes, estás de acordo com a pergunta da semana? Qual é a tua opinião? Em relação ao cartão azul, não é? Não afeta os jogadores, não afeta afeta o clube em termos de nome. Mas os jogadores não. Os jogadores já andam há muito tempo nisto, alguns nem tanto, mas os jogadores podem não saber dos casos, efetivamente, mas sabem que há casos no futebol. Isto é histórico, os chicos espertos do futebol é desde sempre. Agora está-se a tentar, nos últimos anos, fazer uma limpeza no futebol, nas regras, nas leis, mas já estamos praticamente vacinados em relação ao diariamente aparecer novas acusações, novas investigações, novas buscas. Estou à espera do dia em que isto, na verdade, se torne efetivo na parte em que é julgar e na parte em que é, na prática, condenar quem faz as coisas. Porque, sinceramente, eu nem sei como é que há tantos juízes e tanta gente para investigar, umas atrás das outras, os resultados não saem, e está muito complicado isso. Em termos desportivos, acho que o Porto não vai ficar nada afetado. A equipa, os jogadores ultrapassam isso pela já prática que têm nesta situação. Bruno Ferreira, a tua opinião? Não, isto nem chega à equipa. Portanto, os jogadores, se perguntares a maioria dos jogadores, muitos deles nem querem saber. Desde que o cheque e o dinheiro está na conta de bancária no fim do mês, isso pouco interessa. Cristiano Libório. Esta pergunta também foi feita de uma maneira diferente com a polémica do Luís Filipe Vieira e durante as eleições do Benfica, e eu vou dizer a mesma coisa com respeito a isto. Isto é um caso à parte, é dentro do mesmo clube, mas nunca irá afetar os jogadores em termos do seu trabalho que têm que fazer no campo. Sim, podem ouvir os rumores e ouvirem estar a falar isto e aquilo e o que está a acontecer, mas eles querem jogar e estão lá para isso. São duas vertentes diferentes dentro de um clube. E a piada do Bruno está certa. Desde que haja o cheque... Desculpa, só um pormenor. Desculpa, porque também é caricato.
Eu sei, e todos sabemos, tornou-se público, que o Futebol Clube do Porto já sabia das investigações e das buscas, já estava preparado. A claque, alguns elementos da claque já lá estavam à espera do jornalista. A CMTV foi a primeira a chegar antes da PSP, antes da Judiciária. A CMTV já lá estava. Portanto, isto foi como em 2004, quando o Pinto da Costa soube das coisas e fugiu de Portugal para não ser preso. E depois só se apresentou em tribunal, só teve 2, 3 horas preso. Demonstra duas coisas. Demonstra a podridão e o lodo que a gente anda e demonstra que o Porto também tem power, sem dúvida. Bruno, parece que estás um bocadinho em desacordo com a Jorge. Não, porque já veio alguém a falar que não foi os Chupadragões que alertaram, foi outra pessoa que alertou. Pois, alguém alertou. E posso já confirmar aqui no Canto Direto, vai haver mais buscas desta semana. Estás muito bem informado. Muito informado. Espetáculo. Bem, vamos então seguir um tema que, por certo, ainda fará correr bastante tinta. Vamos então aos resultados e à classificação da 12ª jornada. Moreirense 2, Gil Vicente 2, Famalicão surpreendido em casa pelo Portimonense 13-0, Aroca 2, Boa Vista 1. Belenense SAD 0, Benfica 7, Marítimo 2, Paço de Ferreira 0, Sporting 2, Tondela 0, Futebol Clube do Porto 2, Vitória de Guimarães 1, Estoril 2, Santa Clara 2 e o Braga Vizela realiza-se amanhã. Na classificação, Futebol Clube Porto e Sporting primeiros com 32, Benfica 31, Estoril quarto a 10 pontos do terceiro 21, Portimonense 20, Braga com 19, depois no final da tabela temos o Santa Clara com 7, Belenense SAD com 8, Moreirense com 9, várias equipas com 10 pontos, o Tondela é 10º com 12 pontos. Mas vamos então ao jogo da polémica que, segundo as crónicas, envergonha o futebol em Portugal. O Benfica venceu, aos 48 minutos de jogo, o Belenense SAD por 7-0, com golo de Cau na própria baliza, Seferovic aos 14:39, Heigl aos 27, Darwin aos 30, 34 e 45, naquele que foi o jogo 600 de Jorge Jesus na Primeira Liga, mas um jogo de má memória, onde o Belenense SAD começou com 9 jogadores e vamos imediatamente aos comentários. Cristiano Libório, foi mau demais para o futebol português. Sim, claro, eu penso que para o futebol português e para o desempenho de uma organização foi horrível o que aconteceu em decisões não terem sido feitas com antecedência, em não haver comunicação com antecedência. Mas eu queria, e até olhar aqui alguns dos nossos subtópicos, a gente está aqui a falar em verdade esportiva. Se fosse a falar em verdade esportiva, um clube como o Belenenses SAD, que não é o Belenenses, como nós sabemos, é o Belenenses SAD, a falar de validade esportiva, esse clube nem deveria de existir. A outra pergunta que nós temos aqui como subtópico é de quem é a culpa. Depois temos esta pergunta que vê-se nas redes sociais uma ignorância total, não é? O jogo deve ser repetido. Nós todos sabemos as regras do futebol e nenhuma delas foram quebradas neste jogo, mas há culpados e é muito triste ver muita ignorância nas redes sociais, até em jornais, e adultos e pessoas que supostamente são educadas e percebem de coisas e andaram nas escolas. Eu tinha aqui muitos apontamentos para falar, nós até falamos nos bastidores, obviamente nós temos o nosso chat e conversamos de várias coisas, e queria só sublinhar que a Liga, o DGS e o próprio governo português têm de ter a saúde pública acima de tudo. Okay? Eles é que são os verdadeiros culpados acima de todos. Seria interessante ver se o Benfica e o Belenenses SAD recusassem mutuamente de jogar. Gostaria de ver se os outros clubes todos, em solidariedade, também não jogassem os devidos jogos este fim de semana. Porque é muito fácil dizer, não deviam jogar isto e aquilo. Queria ver o que é que os outros faziam nesta situação. Gostaria de ver se haveria uma verdadeira união entre clubes contra a Liga. Isso é que seria uma mais-valia para o futebol e para os clubes portugueses. Mas tenho quase a certeza que isso não ia acontecer, infelizmente. Porque é que o Belenenses SAD não fez um pedido formal à Liga, e estou a dizer pedido formal, não supostos telefonemas, e que disseram pedido formal, como foi feito por outros clubes que tiveram nesta situação o ano passado.
Porque é que não fizeram um pedido formal e não 1h30 antes do jogo, onde informou formalmente o Benfica que não ia ter jogadores? Porque é que o ano passado não se falou disto, quando o Benfica também tinha uma equipa quase toda, incluindo a equipa técnica e treinadores, todos infectados, e tiveram que ir buscar os jogadores à equipa B e a outros plantéis para preencherem os jogos? Porque é que o Belenenses Stade não foi pegar outros jogadores também às camadas mais jovens? Porque é que os resultados dos testes de Covid não foram divulgados no dia antes ou horas antes, como deviam ser? O Belenenses Stade não está desculpado aqui também. Não se compreende este porquê. É de relembrar que a lei do jogo é o mínimo de 7 jogadores para jogarem. Isto é da FIFA. Porque é que o Belenenses Stade não teve estas lesões, verdadeiras ou não? Nós vimos como é que o jogo acabou na segunda parte. Porque é que estas lesões não aconteceram na primeira parte se eles não queriam jogar? Okay? Poderiam fazer o que fizeram na segunda parte, na primeira. Okay? Mas é muito estranho e triste que a Liga e a Federação não interviram em alguma coisa. Muito estranho, porque já o ano passado aconteceram casos. Eu não ouvi este choro todo o ano passado. E este ano, não sei se é por ter sido o Benfica o, vamos dizer, beneficiado, obviamente, que houve tanto choro e tanta gritaria. Okay? Muito estranho, mas este ano houve casos iguais. A intervenção tem que ser direta e as nossas ligas, a Federação Portuguesa de Futebol incluído, também devia dizer qualquer coisa, mas nós já sabemos como é que eles funcionam. De acordo com a lei, tudo funcionou corretamente com a lei do futebol e o jogo terminou depois de uma primeira parte. Se o jogo começa na segunda parte, o resultado conta. Ok, eu tenho mais a dizer, mas eu sei que também tenho que dar. Eu só tenho uma pergunta antes. E é incrível porque isto podia prejudicar a saúde de todos. Já sabe que 13 dos jogadores têm a nova variante. Esse é o meu ponto, exatamente. É ridículo. Consideras, no teu ponto de vista e através daquilo que nos confidenciaste agora, os principais culpados? Poderemos apontar o dedo ao Belenenses, Bessado, quer que lhe chamem, ou à Direção-Geral de Saúde? Porque eu não entendo. Hoje soube-se que 13 jogadores e staff podem ter ou têm a nova variante. Se é algo que levou, por exemplo, ao encerramento de fronteiras em países como o Japão, em países como Israel, como aqui nos Estados Unidos, para 7 países, como Israel, como é que é possível realizar-se um jogo quando alguns dos intervenientes estiveram em contacto com essas pessoas? E já se sabia disto quinta-feira, que já houve notícias, e sexta-feira já sabia, e eu penso que o Rui Costa, o presidente do Benfica, fez declarações muito boas depois do jogo. Eles foram forçados a jogar, senão iriam perder o jogo também. Ok, se recusassem mutuamente, será que os outros clubes, em solidariedade, também ninguém jogava? Toda a gente dizia, não vamos jogar em solidariedade. Isso é que seria bonito ver. Duvido que acontecesse, mas seria excelente, porque talvez era o que devia ter sido feito. O Sporting agora também já tem... o Tondela já teve casos também de Covid. Agora o guarda-redes, o Bruno, também já nos mencionou que já testou positivo, jogou contra o Sporting. Agora o que é que isto vai implicar? Eu acho um pouco estranho serem forçados, estes seres humanos, a fazerem uma coisa que talvez todos sentissem que tivesse incorreta. Não pela lei do jogo, mas pela uma consciência cívica, geral, moral, princípios, sei lá. Mas achei um bocado ridículo. Agora o Benfica jogar e ganhar, tudo certo, de acordo com as leis. Bruno, eu passo para ti. Tudo isto é muito confuso, mas quem é que são os principais culpados? Lembro que a Liga é formada pelos clubes, portanto, todos os clubes recusarem jogar era irem contra eles próprios. Pois, isto é assim, quem é o culpado? Na minha opinião, o primeiro culpado tem que ser a Liga. Esse é o número 1. Porque a Liga é que manda. E não tomou posição, ordenou o jogo. Agora, sei que há muito falatório, que o presidente do Belenenses e o Dragão de Ouro do Belenenses, não sei quantos. Temos de também saber porque é que foi o Dragão de Ouro. Ele foi Dragão de Ouro pela mesma razão que o Benfica agora tem o seu próprio canal. Muita atenção. Muita gente não sabe disso, mas é bom informar. Então informa-me, o que é que o presidente da Isso é outra história que podemos falar... Para outro episódio. Outro episódio, exato. Agora, a Liga tomou uma posição. Disse que tem que jogar. Agora, o problema disto tudo é que o Cristiano falou. O que vai acontecer daqui para a frente. Porque daqui para a frente temos
um Benfica Sporting. O Sporting, daqui a uns dias, vamos ver se vai estar infectado por causa do que aconteceu no Tondela. E vamos ver se o caso do Benfica vai ter casos com os jogadores do Belenenses. Este jogo nunca devia ser realizado. Não houve consciência, não houve precaução das vidas e da saúde dos jogadores e dos treinadores e por aí fora. Isto foi uma autêntica vergonha, uma vergonha. Agora pedir agora para repetir o jogo, por amor de Deus. Como é que vão repetir um jogo? Porquê? A lei foi cumprida. Eles não têm, não há espaço nenhum para repetir o jogo. Não há. É que não há mesmo. Agora, o presidente do Belenenses, ou Bessade, da Bessade, agora tem que vir e tem que dizer assim, epá, isto é minha culpa, porque não formalizei um pedido de adiamento. Ele verbalizou, mas agora a Liga, um representante da Liga, nunca ouvi nada, não há nada escrito, não há provas nenhuma. Onde é que estão as provas? Podemos dizer que uma Liga de Milhões são amadores aos montes, porque isto nem numa terceira distrital. Claro, e agora o presidente... O jogo do Belenenses foi agora cancelado, não foi a equipa da Bessade, da Bessade. 23, sim. Eles não jogaram. Não jogaram. Agora, vamos por essa parte. Não tenho visto o Pedro Proença falar. O Fernando Gomes da Federação não fala. Isto agora é apontar dedos para este e para aquele. Ninguém assume a sua culpa. A DGS, não sei se tem controle ou não na Liga. Se tiver controle, então esse é o número 1 culpado. Eles disseram que não podem parar o jogo. Podem, não é? Eles okay. disseram que só podem prevenir, fazer os testes e aconselhar. Ok. E eles... Aconteceu o ano passado a DGS para os jogos. O Feirense, com não sei quem, foi parado antes de começar porque havia elementos com Covid. O teste positivo da DGS. Mas foram eles que aconselharam à Liga em cancelar. Eles não cancelaram. Eles disseram que deveria... Desculpa, elementos da Direção-Geral de Saúde chegaram ao estádio e disseram este jogo não pode continuar, este jogo não pode começar. Mas eles saíram hoje ou ontem a dizer que mas eles não têm... isso é treta. Eu garanto aqui a vocês que então, isso é treta. 13 minutos de jogo... E não foi só um jogo. 13 minutos de jogo deste Bessade Benfica. Houve um representante da Liga dizer sim, devia ter sido adiado o jogo. Já estão a jogar 13 minutos, porra. Jorge Montes, a tua opinião sobre este jogo e isto deixa o futebol português, a credibilidade do nosso futebol em maus lençóis? É evidente que sim. Eu gostaria de ter o discernimento agora aqui, por ser rápido, por ser um programa, para ver aqui uns certos nervos e haver muitas coisas para debater, de conseguir ter o alinhamento e explicar isto, o que me vai na cabeça, por ordem de seguida. E vou tentar fazê-lo. Força. Eu gostaria de dizer o Belenenses-Chade. Isto é uma aberração, esta situação. O Belenenses, especialmente o Belenenses, mas qualquer clube, é uma pena isto acontecer no futebol português. Quanto mais o Belenenses, já foi campeão nacional, é dos clubes mais antigos, tem uma história linda, todos os adeptos do futebol gostam praticamente do Belenenses, é um clube amigável para o futebol português, dá derbys espetaculares, não sei como é que isto aconteceu, mas pronto, é uma aberração no futebol português, começando pelo Belenenses. Tenha a noção que aqui há coisas para explicar, ou há coisas mal contadas, da parte da Liga, da parte do presidente do Belenenses. O que eu sei, assim por fora, e que é mais ou menos público, é que este senhor, o Rui Pedro Soares, o presidente do Belenenses, sinceramente, essa situação de ser dragão de ouro, não sei onde é que o Porto aqui possa tirar vantagens, a não ser que haja aqui um complô, e eu acredito em tudo. Há coisas, eu do futebol, sinceramente, não vou pôr nada de parte. Não sei se há aqui, só vendo aqui uma jogada de tipo, ele estar interessado em infectar os jogadores do Benfica para o Porto ser campeão. Para o Benfica, por exemplo, para a semana não jogar com os jogadores todos, para o Sporting, só que é que o Porto tem vantagem, porque de resto há aqui uma situação que se criou ontem, que vai estar até ao fim do campeonato connosco. Eu não acredito na repetição do jogo, mas já lá vou. Por isso é que eu gostava de ter um alinhamento por ordem para vos explicar o que eu acho. Mas isto vai estar aqui uma nuvem negra até ao fim do campeonato. Para o Benfica, para os rivais, para o Belenenses e para os rivais. A ser campeão, a descer divisão. Vou explicar. O Benfica, se ganhar, ou se estiver em primeiro lugar na última jornada, execo,
ou se acabar a última jornada, acaba o campeonato executive com o Benfica ou com o Porto, pode ter uma vantagem em gol de Alvarez, com estes 7 golos dados à mão. O Darwin pode ser o melhor marcador por ter marcado aqui 2 ou 3 golos. Se houver, por exemplo, uma diferença no fim de um golo, estes 2 golos que hoje cantaram, e de uma forma ridícula, podem marcar. O Belenenses, na parte oposta. O Belenenses, a descer de divisão, por acaso, a Belenenses não, SAD. Eu não vou chamar mais de Belenenses esta equipa, a SAD. Isto é uma SAD vergonhosa. Esta SAD, se descer de divisão, ou se tiver para descer de divisão, também o golo Alvarez conta. E este 7-0 também os pode prejudicar. Portanto, eu não estou a ver onde é que há aqui a vantagem, a não ser que este senhor, o Rui Pedro Soares, é mais ou menos público, nem todos sabem, mas um dos objetivos dele é ser presidente da Liga. Então não sei até que ponto é que ele também quer deixar a Liga mal aqui, quis aqui deixar, porque sinceramente, vamos imaginar que a hora e meia que ele sabia isto. Mas vamos pôr a culpa por etapas e por grau. Sem dúvida que a Liga tem culpa nisto. No cartório, a primeira. É como o Bruno diz, é quem manda, deveria de pôr e dizer, meus amigos, sentar a SAD, sentar o Benfica, isto não há condições, estes homens têm 9 jogadores, mas eles tinham podem 6. jogar com 9. Arranjaram 3, certo. Eu já vou aí, já vou a essa parte, que foi esta lei de poder jogar com até 7 jogadores, foi um protocolo que as equipas fizeram há 2 anos, quando aconteceu o Covid, para o futebol não parar, porque era impensável, era incomportável para as equipas parar, fez um protocolo em que todos aprovaram, todos quiseram, que as equipas podiam inscrever o dobro dos jogadores, em vez de ser 26 ou 27 ou o que é suposto, podiam inscrever o dobro, com sub-23, com não sei quem, os jogadores da equipa, claro, podiam inscrever para, em caso do Covid, e podiam jogar, e os jogos tinham que ser feitos no mínimo com 7 jogadores. Mas isto era para o Covid, isto já está feito há 2 anos, portanto, já estava preparado. A Liga agora já sabe disto, portanto, devia de atuar, devia ter dito, meus amigos, há 6 jogadores, 3 foram arranjados no último momento, supostamente um deles estava infectado, a maior parte destes jogadores eram sub-23, tiveram com os outros jogadores infectados, que aqui é que ainda vamos falar nisso, estes jogadores que jogaram tiveram em contacto com os jogadores infectados. Portanto, vamos ver, e sinceramente, estou à espera, não gostava que isso acontecesse, que o Sporting quer ir limpo para o jogo, com o Benfica. Não gostava que isso acontecesse, porque isto é saúde pública e é muito importante. A Direção-Geral de Saúde tem culpas nisto e o Belenenses Chade também tem, que este senhor devia ter avisado a Liga, se visse que o jogo ia ser efetuado, e Ele disse que avisou. pois, mas a Liga diz que não. Claro, Agora onde é que há empurrar uns prova? para os outros. Portanto, nós vamos ver nos próximos dias o que aconteceu. Pronto, em último caso, este jogo, de quem é a culpa, está dito. Agora, o jogo deve ser repetido. Isso, sinceramente, eu não sei se deve ser repetido. Uma certeza eu tenho. Nunca deveria era ter acontecido. Isso é verdade. Agora, o repetido, sinceramente, já não sei. Em última instância, desculpa, Rico, estou-me a alongar, mas é só porque este foi o maior problema da semana. Em última instância, o que pode acontecer é não haver repetição, mas há um jogo, pode haver o resto do jogo acontecer, que vai acabar, por isso é que o árbitro, no relatório, este árbitro, portanto, eu penso que o Belenenses agora está à procura, quando quer repetir o jogo, está à procura de erros no relatório do árbitro, que é só aí que ele pode judicialmente implicar. E se o relatório do árbitro não disser a hora que o jogo acabou, a jogada que acabou e por que motivo é que acabou o jogo, que supostamente O jogo pode ser retomado. o jogo pode ser... não, pode ser repetido, em última instância não acredito. Não, mas só o pode ser minuto retomado, restante. pode ser retomado na altura, no minuto, a equipa com a bola que estava, isto tem que estar Mas discriminado. sim, no mas isso tem relatório que do haver árbitro. muitos erros no relatório para isso conseguir. Certo. Sim, pois. Mas o que eu quero dizer é, o jogo pode ser reatado no minuto em que estava, com o 7-0 à mesma, atenção, isto não vai para trás, e o jogo a continuar, portanto, se acabou aos 47 minutos, vai haver mais 43 minutos de jogo. Esse é a última instância. Bruno, Não, eu estou a ler aqui os comentários e há um senhor adérito que falou que foi um Sporting Setúbal que também aconteceu a mesma coisa. Não aconteceu a mesma coisa. É muito diferente. Porque o Setúbal entrou com 11 jogadores E tinha 5 no banco. e 16 Tinha 16 no banco. jogadores inscritos no banco. Exatamente. E não foi Covid, foi flu. Não era uma... E por que razão é que o Belenenses Chade não tinha lá outros jogadores? Isso é outra coisa que devia-se agora... Qual é que foi a decisão dele em não ter lá Devia-se mais agora ninguém? deviam investigar por que razão, porque eles têm 38 jogadores inscritos e só apareceram 9, ou o que foi.
E eram só 17 porquê? que disseram, 17 que estavam... Mas porquê? É? Porquê? Eles pedirem para fazer repetição ou retoma de jogo e não darem as declarações porque é que a decisão foi feita e não levar ninguém... A única não faz lógica sentido. é que eles tinham a B-SAD, Sub-23, tinha o jogo o dia a seguir contra o Marítimo B. Mas o jogo foi... E foi anulado, adiado. foi adiado, foi suspenso. Eles até disseram ao Marítimo B para não virem porque não ia haver jogo. Agora, se eles tivessem essa consciência de dizer, ei Marítimo, chega, não venham, porque é que realizou-se o jogo? Só mais um pormenor, Ricky, desculpa, que não se falou e é importante e não ouviste em lado nenhum. Vamos imaginar, tirando o XX que a gente pode pôr para o jogo. Pronto, vou tirar o Benfica completamente da culpa disto, não tem culpa nenhuma, o Benfica não tem culpa disto ter acontecido, mas há aqui uma situação que eu só quero frisar, que podia também ter acontecido. Se a 5 minutos, o Belenenses avisou com 1h30 e o Benfica, o Rui Costa disse, eu ouvi, que era muito em cima do jogo e que não fazia sentido não realizar o jogo, dada o tempo todo. E a Liga disse que tinham que realizar. Tinham que realizar. Mas, Cristiano, e se há nevoeiro cerrado à hora do jogo? O nevoeiro cerrado à hora do jogo, que é uma tempestade que pode acontecer a qualquer altura, as equipas vão chegar a acordo na hora do jogo. Isto só para dizer, pronto, que se houvesse também verdade, se o Benfica também quisesse, podia não. Mas aqui, aí, portanto, neste caso, e eu aqui, portanto, tenho que defender os dois intervenientes. Porque, por exemplo, se o Bessade não regressa, portanto, pode ser penalizado de 2 a 5 pontos. Sim. Se o Benfica decide não jogar, é também penalizado. Sim, isso seria claro. o cúmulo a ter Exato, a gente os está a falar num acordo entre eles. portanto, Não, eu só estou a penalizados. Mas este é um tema que irá continuar a apaixonar tudo e todos. Há muitas perguntas que continuam sem resposta, há muitas perguntas que deverão ser desenvolvidas e nós voltaremos, por certo, a este tema na próxima semana. Vamos agora ao jogo do Sporting, que venceu em casa o Tondela por 2-0. Mantendo-se assim invicto na prova, Sarabia aos 10 minutos e Paulinho aos 50 deram a 6ª vitória consecutiva no Campeonato dos Leões, que não sofreu golos nos 4 últimos jogos da Primeira Liga. O Sporting passa agora a somar os 32 pontos, tanto como o Futebol Clube do Porto, mais um que o Benfica, que visita na próxima semana. Vamos começar com Jorge Montes. Jorge, foi um Sporting bastante contido, que venceu o Tondela. Pote passou ao lado do jogo. A lesão de Palhinha também levanta várias questões para o jogo com o Benfica e Paulinho regressou finalmente aos golos na Liga Portuguesa. Sim, exato. Como nós todos sabemos, é sempre difícil jogar um jogo depois da Champions, especialmente como o Sporting teve, um jogo, uma noite europeia tremenda, jogar com uma equipa a nível mundial fortíssima e ganhando. É sempre depois difícil virar a página e vir para a Liga Portuguesa, sem desprimir para o Tondela. Mas mentalmente é difícil os jogadores manterem aquela força, aquele ritmo, aquela vontade de ganhar. Quer a gente queira, quer não, é a parte psicológica. Eu não sou psicólogo para explicar, mas sei que isto acontece normalmente. E então era um jogo difícil por isso. O Amorim já tinha alertado os sportinguistas e os jogadores que era assim. Tanto que ele, antes do jogo, muito bem sempre, ele disse que, se os jogadores não estiverem bem, não jogam com o Benfica. Podes alertar. No entanto, se derem tudo em campo, claro, não passa nada. Agora, se houver falhas, não dá. O Sporting mudou só os laterais, de resto manteve a equipa, jogou bem, marcou um golo no início, depois adormeceu durante a primeira parte toda, deixou-a jogar, adormeceu. Foi aquela fase de já está um golo e tal. Na segunda parte, tudo mudou, jogou completamente em cima do Tondela, boas jogadas, bonitas. O trio PSP, que agora vai começar a ficar famoso, a PSP, o trio do Sporting, trabalhou bem. A atitude do Pote... As buscas? Não, sem buscas, é o único clube sem buscas. O trio, por agora. Pois, exato, por agora. Estás deserto para lá ir ao Sporting com buscas, mas não, vai ser difícil. Já mencionou o Ralvado na semana passada. O Pote teve uma atitude linda, só para quem joga futebol, só para quem está atento, para sportinguistas como eu, é que viu que o Pote só não marcou gol porque não quis, fez a jogada toda e era só encostar para dentro, mas viu o Paulinho, quis solidariamente, com amor à equipa, com muita qualidade, com tudo o que uma equipa boa tem, que nota-se bem o ambiente que há no balneário, o ambiente que há entre estes jogadores é
é notório por nós e é um prazer, e ofereceu o golo ao Paulinho. A lesão de Palhinha preocupa-te? Sim, a lesão de Palhinha preocupa-me, é um mês que vai estar parado, já soube hoje, 4 semanas pelo menos, 3 a 4 semanas, não vai jogar com o Benfica, vai jogar outro, à partida é o Daniel Bragança ou o Uribe. Não, o Garte. Desculpa, o Ugarte. Eu queria o Uribe. Leva o Manofá também. O Queres sofrer? Não, deixa fica lá contigo. Tu não tens defesas centrais. Jogando com um ou com o outro, tem que jogar diferente, claro, mas adapta-se bem. Eu gostava de ver o Daniel Bragança, que é um jogador muito criativo, mas, no entanto, pronto, tem que Lembro que Daniel Bragança e Mateus Nunes jogaram de início o ano passado no Estádio da Luz, Exatamente. num jogo de muito má memória para o E Sporting. gostaria só de realçar também que o Coates não está a 100% e estou mais preocupado, estou também preocupado da mesma forma, lesões não gosto, o Palhinha, tenho o meu coração com ele, espero que fique rápido, mas o Coates também não está a 100% nitidamente, está-se a queixar do joelho, não está a esticar bem e isso pode ser uma mais-valia para o Benfica. Bruno, como é que viste o Sporting? É o que o Jorge falou, e bem, isto é assim, o Sporting teve dificuldades, veio de um jogo do meio da semana, um jogo intenso, em que foi forçado a trabalhar muito para ganhar, e depois veio um Tondela muito fechado, limitado, com vários jogadores fora por causa do Covid. Um deles era o Salvador Agra, que é um dos melhores jogadores que eles têm. O Sporting fez quanto basta para ganhar o jogo. Parabéns a eles, marcaram os golos na hora certa. O Tondela não conseguiu marcar, não, eu nem me lembro. Também não criaram nada. É pouco. Tondela é uma equipa que vai lutar para não descer. Este ano tem uma equipa muito fraca em comparação com em outros anos. Estou-me a perceber que as equipas jogam com o Sporting joga tudo fraco. Não é isso, não é bem assim, mas o Tondela tem limitações, ponto. E agora o Sporting não jogar um jogo assim, brilhante, ganhou o jogo, e isso é que interessa. No fim, o que é que se prefere? Jogar bonito e perder pontos, ou jogar feio e pontuar? Eu prefiro pontuar com os 3 pontos, a jogar feio. Cristiano, como é que viste o Sporting com o Tondela? Prefiro ganhar do que jogar bonito, não é, Bruno? É isso. Como o nosso selecionador nacional. É como a gente termina, não é como a gente começa. Empatar 5-0 empatar ou ganhar 5-0 é a mesma coisa. Olha, o Sporting, gostei muito como o Sporting entrou na segunda parte. Deu para ver que o Ruben Amorim, mais uma vez, é um grande treinador, consegue motivar a equipa a entrar de maneira diferente, consegue corrigir os erros. Penso que o Sporting fez o que precisava de fazer para ganhar um primeiro golo muito oportuno, muito inteligente do Sarabia, não sabe se estava fora de jogo, não. Depois foi ao VAR correto, não é? Mas gostava de realçar uma coisa, e para não falar muito, sei que temos muita coisa para falar ainda e o programa está um bocado curto hoje, mas o Inácio fez um jogo tremendo e estou a gostar de ver o miúdo a jogar e vai ser um dos grandes futuros para a nossa seleção. Bem, vamos agora passar ao Futebol Clube de Porto, que manteve a liderança da Primeira Liga, execo com o Sporting, depois de vencer em casa o Vitória de Guimarães por 2-1. Marcus Edwards ainda colocou os vimaranenses em vantagem aos 36 minutos de penalti, mas Dias, com um grande golo, e Evanilson marcaram os golos da reviravolta dos Dragões numa partida em que o Guimarães jogou em inferioridade numérica desde os 53 minutos por expulsão de Mumin. Vamos começar com o Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste o Porto? A falta de Pepe, a falta de Marcano, o Porto tem que ir ao mercado, Luís Dias foi uma vez mais decisivo, e como é que tu vês o teu bem amado lado esquerdo da tua equipa? Oh, meu. Coitado. Não sabe mais o que é que queres. Agora, uma coisa é certa, o Porto jogou bem, mereceu uma vitória muito mais folgada, podia ter marcado mais 2 ou 3 golos, para ser sincero. O Guimarães teve aquele lance em que conseguiu um penalti, houve pouca hesitação, houve pouca hesitação do VAR, por não dizer que não há VAR nos jogos do Porto, em marcar penalti, porque o lance foi em cima da linha, que é correspondente a dentro da grande área.
Penalti, ponto. Foi falta. Foi falta. Mas foi falta de quem? Esse é o Mas foi problema. quê? Mas foi falta de quem? O Zaidu, claro. Não. Tinha que ser o nosso teu amado primo, o teu Zaidu. primo. Coitado do Zaidu. Esse nem na segunda liga. Mas pronto. O Futebol Clube do Porto tem que ir ao mercado, precisa de um central. Precisa de vários jogadores. O Nanu não conta, o Corona não conta, o Marcano não devia contar, o Zaidu não conta, o Wendel não sei porque é que ele só joga como suplente. É uma situação em que estou preocupado por causa do Pep já não pode aguentar todos os jogos como o ano passado. Está a se lesionar frequentemente, não gosto. É preciso outro. O Mabemba não é o que era, porque o Mabemba já está com a cabeça noutro lugar e não vai renovar. Portanto, esse é outro que temos que ver essa situação dos centrais e da defesa em geral, porque não é só dos centrais, é defesa esquerda, é defesa direita e por aí fora. O Porto, na minha opinião, jogou bem, jogou o suficiente para ganhar o jogo. O Mumin foi expulso. Devia haver outro jogador que devia ter sido expulso, que é o Sá, que teve uma entrada assassina sobre o Ivan Nilsson e que ninguém fala, na imprensa, porque, claro, a favor do Porto não se pode falar. Não, nunca se fala a favor do Porto. E daí houve um Vitinha entrou e mudou rápido o jogo. E um grande pormenor, o Vitinha tinha que entrar porque o Sérgio Oliveira levou um cartão amarelo ridículo, mesmo no fim da primeira parte, que não era falta. E porque Mas isso veio favorecer o Porto, porque era um contra-ataque para o Guimarães. Mas não era falta. Mas favoreceu quem? Não, porque ele levou o amarelo. Mas favoreceu quem? O Sérgio Oliveira não, foi a favor do Guimarães. E favoreceu o Guimarães naquela situação? Levou o amarelo, o Sérgio Oliveira foi forçado a sair. E o Sérgio Conceição falou, ele tinha que mudar o Sérgio Oliveira porque ele tinha medo, por causa do critério do senhor árbitro, o padre Godinho, e depois ele tinha que fazer, ainda bem o Vitinho entrou com a categoria que normalmente tem entrado, e o jogo foi muito bem jogado a partir daí. O Vitinha, excelente, o Porto, excelente, pena não haver mais gols. Jorge, como é que viste o Porto de Guimarães? Um excelente jogo de futebol, boa dinâmica das duas equipas. O Guimarães teve oportunidades de marcar primeiro com o Porto. Dividiram as oportunidades nos primeiros 20 minutos, o Guimarães primeiro. O penalti para mim é discutível, não consigo ainda hoje ver se foi em cima da linha, mas pronto, o árbitro o VAR tem outras capacidades que nós não temos e ângulos, e então pronto, vamos ter que aceitar isso. Mas logo de seguida o Luís Dias faz um gol fenomenal, espetáculo este homem, pronto, já não há palavras, também pode escrever. O melhor estrangeiro na Liga, não digo o melhor jogador da Liga, porque penso que não, mas é o melhor estrangeiro a jogar na Liga. Quem é? Depois eu vejo. O Fábio Cardoso, a estreia do Fábio Cardoso, do Porto, de assinalar, e um bom jogo de futebol, em que o árbitro esteve bem, e o Porto só pecou pela falta de eficácia. Podia ter o resultado ser ampliado. Cristiano. Não vou dizer que o árbitro esteve bem, o árbitro não esteve mal. Houve ali certas situações em que ele podia ter tido um critério melhor, mas penso que o Porto fez o suficiente para ganhar, foi superior em tudo. O Guimarães podia ter marcado mais cedo ainda do que marcou, na grande penalidade. Nos primeiros minutos houve ali estava muito equilibrado o jogo, mas depois o Guimarães foi sofrendo do que nós já falamos aqui no programa, não tem um finalizador. Gosto muito do Pepa como treinador, ele põe a equipa a jogar com garra, mas no último terço do campo falta alguma coisa ao Guimarães, e penso que se o Pepa quiser um melhor Guimarães, ele vai ter que procurar no mercado de inverno. Ouvi muita gente dizer que o jogador do Porto devia ter sido expulso no penalti. Penso que da maneira que a jogada estava a ser feita, não seria uma jogada para cartão vermelho, penso que foi bem dado o amarelo. Penso que a expulsão do jogador do Guimarães não foi incorreta também, mas devia ter havido outros cartões amarelos para os jogadores do Porto que não aconteceram. Houve mais avisos para o Porto
do que para o Guimarães. Mas, enfim, o Porto foi superior a este Guimarães deste ano. Penso que várias equipas têm sido superior ao Guimarães por causa da deficiência que tem no último terço do campo. Mas eu gosto muito do Pepa como treinador e até porque gostaria de ver ele noutros clubes. Bem, nós vamos agora a um breve espaço comercial e voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Queijo da Serra Aldeia, de Gouveia, Portugal. A suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira. À maneira antiga, agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, o néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Esta semana decorreu mais uma jornada da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O Sporting qualificou-se para os oitavos de final da Liga Milionária depois de ter vencido o Dortmund. O Futebol Clube do Porto depende de si para atingir a qualificação e o Benfica precisa da ajuda de terceiros para entrar nos oitavos. Na Liga Europa, o Braga perdeu por 3-2 e hipotecou uma qualificação direta para a seguinte fase, mas ainda depende somente de si para atingir esse objetivo. Jorge Montes, grande noite europeia em Alvalade. Prazer começar a falar das noites europeias. Sim, grande noite europeia, é um gosto, vou continuar a estar focado neste bem-estar do Sporting, nesta forma de jogar, da forma como o treinador atua, nas conferências de imprensa, está tudo espetacular. E vou tentar que isto se prolongue por mais tempo possível, que eu sei que não vai durar para sempre. Grande jogo, Sporting com uma excelente personalidade, pode tremendo, com uma eficácia tremenda. O segundo golo é espantoso, é com a parte dentro do pé, como ele nos está a habituar, não é um chute, aquele chute parece que é quem sabe futebol e quem joga e quem fazia chutes, aquele era com o peito do pé. Este menino faz de lado, não sei como é que ele põe aquela força na bola, que vai para o sítio que ele quer. O Sporting é muito consistente, grande noite, apoio do público, daquelas noites verdadeiras que o Sporting já teve há anos atrás. Gostaria de realçar, porque faz a diferença toda, eu gosto destes pormenores no futebol e em tudo na vida, o amor, o carinho e a forma como se faz as coisas com qualidade. E foi a entrada do miúdo de 18 anos, que é o Nazinho, ainda não sabia o nome dele, o Nazinho, para lateral esquerdo, faz lembrar, não só pela cor, mas pela forma de jogar, o Nuno Mendes, mas há aqui um pormenor que é espetacular do Amorim. Ele diz que, e não vamos esquecer, quando ele entrou, o resultado ainda podia virar ao contrário. Estava 3-1, ainda podia ver 3-2 e o Sporting perder a passagem. Portanto, entrou, está bem que foi aos 80 e qualquer coisa minutos, mas numa hora de risco total. E o Amorim só diz isto, e isto faz a diferença toda. Os jogadores que têm estes treinadores são sortudos e este Nazinho foi estrear numa noite europeia num jogo destes, que a importância que tinha, dos milhões que estavam em jogo, vou só dizer o que o Amorim justificou. Eu tinha o Nazinho como defesa esquerda, que ele sabe que é. Se eu, por as circunstâncias do jogo, estava a acabar muito intensamente, o resultado ainda poderia virar, mas se eu meto numa adaptação, se eu meto um jogador mais experiente, o Mateus Reis, por exemplo, o que é que o Nazinho dizia? Eu não estou aqui a fazer nada. Então é que sou lateral esquerdo e meto uma adaptação. Pá, isto define a qualidade de um treinador e faz muita importância na carreira de um jogador e marcou 100 pontos para mim, Amorim. Vamos ao Futebol Clube do Porto. Bruno, como é que vistes o Porto e como é que encaras o jogo com o Atlético de Madrid no Dragão, que poderá dar ao Porto, em caso de vitória, a qualificação para os oitavos de final, no segundo posto do grupo? Bom, a semana passada eu falei que o jogo que o Atlético de Madrid vai decidir, vai ser o mais decisivo. O jogo com o Liverpool foi, só podemos chamar frustrante, porque o Porto teve
3 claras chances de golo que tinha que marcar nessa altura e não marcou. E a velha regra do futebol, quem não marca sofre. Nós não marcamos, o Liverpool marcou e o Porto só pode voltar a olhar e ver e corrigir os erros que cometeu, que é não marcar nas horas certas. That's it. Mas acreditas que o Porto poderá vencer e convencer no jogo contra o Atlético de Madrid? Sim, o Porto só tem um resultado. Preocupa-te a defesa? Claro, mas nem só. É mais a eficácia, praticamente. Pois, é mais a eficácia. nós estamos a criar várias oportunidades de gol, por exemplo, contra o Guimarães, mesma história. Criamos chance de gol, não marcamos. No jogo contra o Liverpool foi o Taremi e o Otávio, naquelas duas. Falharam. O Taremi e o Otávio, eu acho que o Taremi foi 2 vezes. Pensava que era O só o Taremi Paulinho. foi uma. E depois no o jogo do Uribe Benfica, meia Barcelona volta e por aí também, fora. mas pronto. Bom, há vários jogos, há várias jogadas nesse jogo com o Liverpool em que se deu mal o Porto. Teve azar. Agora, não se pode continuar a falhar golos quase certos. E o Porto tem falhado vários e contra o Atlético de Madrid vai ser muito difícil porque é uma equipa muito defensiva. Com um grande guarda-redes ao lado. E depois tem vários pontas de lança que podem decidir um jogo. O Porto tem que ser muito eficaz, tanto a atacar como a defender. Cristiano Libório, o Benfica empatou em Barcelona, agora tem que ganhar ao Dinamo Kiev e tem que esperar por uma diferença de golos no outro jogo. Como é que vês, como é que vai ser este último jogo? Acreditas na qualificação do Benfica? Bem, diferença de golos, se o Barcelona perde e o Benfica ganha, passa ao Benfica. Passa ao Benfica. Não é? Pela lógica, penso que o Bayern, jogando em casa, aparentemente vai ser à porta fechada, sem adeptos. O Bayern, pela lógica, ganha o Barcelona, na minha opinião, e penso que qualquer pessoa pensaria o mesmo. O Benfica tem que ganhar ao Kiev e penso que, pela lógica, jogando também em casa, irá ganhar ao Kiev. O jogo com o Barcelona, eu disse aqui que o Benfica ia ganhar, penso que disse 2-1. Disse que o Benfica não ia perder, o Benfica não perdeu. Podia ter perdido, o Barcelona mandou a bola à trave, teve várias situações. O Otamendi teve em grande, fez um jogão de um defesa central que eu não me lembro de ter visto um jogo onde corta ali 3 bolas secas. Otamendi tinha lugar ainda no Porto, Bruno? Neste momento está, por acaso. Neste momento, se calhar tinha. Não sei se ele iria a este ponto, não é? Como ele disse nas declarações, o Benfica deu-lhe uma oportunidade de continuar a carreira de futebol. Foi um grande jogo, sim, houve aquele grande falhanço, e já se falou tanto disso também do Seferovic no fim do jogo, que penso que seria mais difícil falhar a baliza com o pé em que joga, não é? Ele falhou com o pé esquerdo e é o pé favorito dele. Podia ter passado a bola, podia ter levado a bola, marcado de calcanhar, ajoelhar-se, marcado de cabeça, sei lá. Mas acontecem a todos. Nós às vezes queremos condenar os profissionais quando falham, mas todos falham e todos irão falhar mais vezes, mas num jogo daqueles com o que estava em linha, sendo um avançado que é jogar na seleção onde joga, o europeu que fez, podia ter feito melhor, mas tenho toda a confiança que o Benfica conseguirá passar à fase seguinte. Penso que o Bayern não perderá com o Barcelona. Ou só se acontecerá uma coisa fora do normal. O que eu queria dizer é dado a única situação, não é a única, à exceção desta situação do Sporting ser o primeiro apurado das equipas portuguesas, gostaria de realçar que o grupo, parece que se menospreza um bocadinho esta situação. O grupo do Sporting tem o Ajax, que está a cilindrar todas as equipas que aparecem para frente. Já foi dita a palavra hoje. Estava à espera. Como o Bayern de Munique e como o Liverpool. O Ajax faz a mesma coisa. O Borussia Dortmund está em segundo lugar do campeonato alemão, atrás do Bayern, com 1 ponto atrás e num campeonato que tem que ser regular. Portanto, não é por acaso que ele está 1 ponto atrás. Isto é o grupo do Sporting. O Sporting foi o primeiro a ser apurado. Ao princípio viu-se aqui neste programa e por fora dizia-se o plantel era curto, o plantel era jovem, o Sporting só ganhou o ano passado um campeonato porque não entrou nas taças, este ano até ao dia 2 está em todas,
está na frente do campeonato, está na Taça de Portugal, está na Taça da Liga, vai para a Taça dos Campeões, foi o primeiro a ser apurado. Quando chegasse com o público é que ia-se ver, os jogadores iam com o público é que ia-se ver. Portanto, se não for eu a valorizar estas coisas e a dizer isto, ninguém o diz. E então é para ficar bem. Sim, Jorge, há valor, mas é um Bayern Munique, é um Borussia Dortmund, que não também com 2 casos de Covid, e 3 lesões. Não, mas... Sim, e era que o Sporting não sabia jogar com o público, era que os jogadores eram jovens, aqui fisicamente era a equipa mais curto. Ninguém aqui disse isso, todos demos os parabéns a ti logo ao Sporting, quando o Sporting passou. Mas era impensável, quando foi o 5-1, a gente tem gravado o programa. Era impensável. Sim, foi aqui dito, e nós, eu e o Bruno, nunca pensávamos que o Sporting... Nem nas melhores hipóteses ninguém pensaria. Certa, o Beşiktaş está no 10º lugar da Liga Turca. Sim. 10º. Mas seria impensável que, quando começámos a discutir esta fase da Liga dos Campeões, pensar que neste momento as 3 equipas da Liga dos Campeões podem ser apuradas, o que é um feito inédito para o futebol português. Uma pequena... Eu quero dar 10 segundos a cada um de vocês para comentarem o Sporting de Braga, que perdeu por 3-2, mas que depende dele para passar à próxima fase da Liga Europa. Eu posso começar. Perderam de forma ridícula. Quando eles empataram o jogo e da maneira que estavam a jogar, quando causaram aquele penalti, questionável o penalti também, mas foi uma entrada foi um esforço do jogador que não precisava de fazer. Penso que foi um pouco infantil a maneira que deixaram que acontecesse a possibilidade. Diogo Leite. Foi infantil a maneira que deixassem acontecer a possibilidade de haver uma questão que resultasse em penalti. Um comentário teu, Jorge, ou Braga, 30 segundos. Nunca pensei que eu sou mais rápido. O Bruno disse o que eu queria dizer. Infantilidade, mas dependem deles e espero que o Braga passe. Claro. Bruno. O Braga tem que fazer o que tem que fazer em casa. O último jogo é ganhar e passar. A equipa tem vários recursos para passar. Agora, para ir longe na Liga Europa, não sei. Bem, no princípio da semana foram as buscas na SAD do Futebol Clube do Porto e também nos escritórios de empresários, dirigentes desportivos e advogados. Depois, mais buscas na SAD e no estádio do Vitória Sport Clube, em Guimarães, e do Sporting de Braga. Já hoje, uma ação de execução do novo banco contra Luís Filipe Vieira. Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal revela que estão em curso cerca de 20 buscas. Aqui há bocadinho, o Bruno também referiu em primeira mão que há mais a serem realizadas. Essas buscas estão a ser realizadas pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária. Estão em causa suspeitas de negócios simulados, feitos entre clubes de futebol e terceiros, cujo objetivo seria a ocultação de rendimento do trabalho dependente. Nós iremos comentar esta situação na próxima semana, já que hoje Leo Messi ganhou a 7ª bola de ouro. Cristiano Ronaldo ficou fora do pódio e foi o 6º jogador mais votado. Eu quero aproveitar e pedir, vamos começar pelo Cristiano Libório, comentário a esta situação. O Ricky vai começar por mim, porque eu disse que ia falar pouco deste assunto. Temos 5 minutos. Custa muito falar neste tópico, não só da bola de ouro este ano, mas outras no passado, que não compreendo como é que são dadas a certos jogadores e não a outros jogadores. Não compreendo, mas a maior coisa ridícula este ano foi este prémio inventado para dar ao Lewandowski para compensar pelo roubo que fizeram ao jogador o ano passado em não lhe dar a ele a bola de ouro. Hoje ganhou o quê? Striker of the Year? Fizeram o prémio Striker of the Year. Deviam ter feito Defender of the Year, médio-campista do ano e defesa do e ano. Goalkeeper of the Year também, já agora. Mas eles têm, não ganhou o Donnarumma. Jorge Montes, a tua opinião sobre esta 7ª bola de ouro? Praticamente, ao fim e ao cabo, é quase como o futebol português. Acho a FIFA muito mafiosa e já não vou para aí. O Messi ganhou, pronto, na verdade é um jogador mundialmente do top 3, mas para mim seria o Lewandowski que ganhava este ano, ou o Salah. De realçar, o Nuno Mendes ficou em 4º lugar dos mais jovens. Bruno Ferreira. A única coisa, eu não entendo este critério. O critério para cada ano muda. Ou é
títulos ganhos ou é estatísticas individuais, não se entende, não percebo. Mais likes no Instagram. Ou isso, não sei. há Como qualquer é que, coisa aí, como é que não se dá ao Lewandowski? Não entendo. Há 7 bolas de ouro do Messi, é verdade? Sim, Correto. sim. No mínimo 3 são merecia, muito discutíveis. São discutíveis. Muito discutíveis. A 2011 mais do que outro. Há vários, mas é o critério, é isto que nós temos. Bem, antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o negativo desta jornada. Topo e fundo é para o Jorge Montes. E porque já falei aqui várias vezes e dado o contexto do futebol português, o melhor cá no futebol português é os jogadores e os treinadores. E o pior é as arbitragens, o Conselho de Arbitragens, os dirigentes, a Federação, a Liga. Então, nesse sentido, queria realçar o Abel Ferreira, que ganhou 2 taças de Libertadores nos últimos 2 anos. De realçar também nessa situação de vencedor que o Jorge Jesus disse quando ganhou há 3 anos que iria haver 100 anos que nenhum português ganhava a taça. Que falta de humildade que o homem tem. O Abel Ferreira ganhou 2 vezes seguidas agora. E o Leonardo Jardim ganhou a taça dos campeões asiáticos. Com Marega a marcar. O Leonardo Jardim fez história também. Portanto, história feita por 2 treinadores. O ponto baixo é indiscutivelmente o Belenenses Benfica. Bruno. Olha, partilhamos os dois o mesmo. É os treinadores portugueses e depois não é a verdade esportiva, é a mentira desportiva. Pois, exato. Mais bem dito, não. Cristiano Libário. O ponto alto terá que ser o mesmo que os meus colegas disseram. Obviamente, futebol português em grande, mundialmente e sem fronteiras. O ponto baixo não diria que foi o Belenenses Benfica, porque não vão ter o nome do Benfica em baixo, porque eles não tiveram a culpa do que aconteceu, mas sim da falta de comparência, de direção, de presidência, de decisões, até nem vou usar outras palavras mais coloridas, mas da nossa federação isto tem que ser revisto. Bem, no próximo final de semana será a 13ª jornada com um derby a todo gás. Vamos então aos jogos da próxima jornada. Portimonense Futebol Clube do Porto. O Benfica recebe o Sporting. Tondela Moreirense. Portimonense é jogão com o Porto. Boa Vista Marítimo. O Paços de Ferreira com o Vitória de Guimarães. E o Santa Clara com o Aroca. Gil Vicente Famalicão. Sporting de Braga Estoril, outro grande jogo. E o Vizela com o B SAD. Grande jornada. E agora vamos à pergunta da próxima semana. A credibilidade do futebol português sai beliscada deste episódio no jogo entre o Belenenses SAD, o B-SAD, e o Benfica. Quem são, para si aí em casa, os principais culpados? Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail no cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. A todos vocês em casa, muito obrigado pela vossa presença, por acompanharem este programa. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Obrigado pela vossa presença. Obrigado também a si aí em casa. Até para a semana. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.